privilégio de receber hoje, para esse nosso bate-papo, o professor Celso Fernandes Campilongo. Quando eu olhei o currículo do professor, eu falei, caramba, como é que eu vou fazer para cortar tanta informação que tem? E brinquei com ele aqui nos bastidores, que é um professor de old school, porque tem mestrado, doutorado, livre docência, atua como professor da Universidade de São Paulo, da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, uma produção muito vasta, orienta pesquisadores e pesquisadoras em várias áreas do direito. Então é um privilégio estar com ele aqui, bater esse papo, aprender bastante com o seu pensamento. O tema escolhido para o nosso bate-papo é Justiça-Direito. Como será o futuro do direito e do poder judiciário? Então, professor, eu queria fazer uma pergunta que me parece talvez uma das mais provocativas, tendo em vista que nós olhamos aqui no noticiário da Globo, dos jornais em geral, aí está lá, né, o STF discutindo pela plataforma Zoom, juízes do trabalho dentro de casa, online, trabalhando. Como é que fica, né, na situação atual, pandêmica, como é que isso interfere qualitativamente na vida do Poder Judiciário? Bom, em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite. É uma alegria enorme poder estabelecer este diálogo nesse momento assim tão delicado e ao mesmo tempo importante da vida nacional, né? Eu acho que a pandemia e o recurso intensivo a audiências virtuais, a entrega de memoriais virtuais, o relativo distanciamento das partes em relação ao julgador, e mesmo o funcionamento no interior dos escritórios de advocacia. Acho que isso está provocando, sem dúvida alguma, uma série de mudanças muito importantes. Por exemplo, nos escritórios de advocacia, onde, digamos, essa história começa, eu começo com um caso no escritório de advocacia, isso depois vai parar no Poder Judiciário, eu tenho mais ou menos como se todos estivessem largando ao mesmo tempo, no mesmo estágio, na mesma posição de largada. Porque alguns escritórios possuíam já alguma cultura de trabalho, do trabalho remoto, do trabalho em casa, mas a grande maioria, os advogados, o escritório funcionava no escritório mesmo, uma coisa centralizada. Ora, de repente, da noite para o dia, os advogados, os estagiários, começa todo mundo a trabalhar em trabalho remoto. Ora, isto muda a cultura do escritório, muda o relacionamento do escritório com o seu cliente, dos advogados com os estagiários e as secretárias. E praticamente todo mundo começou do zero, né? O que pode ser uma vantagem. Alguns vão se adaptar rapidamente ao novo normal nos escritórios de advocacia, outros vão levar um tempo. Outra coisa, o trabalho dos advogados perante os tribunais. Logo que começou a pandemia, minha advocacia, que fora a atividade acadêmica, eu advogo também, mas advogo muito mais na condição de consultor, de parecerista. Então, me liga um advogado logo no começo da pandemia. Ô, professor, eu tenho que entregar um memorial e eu queria que o senhor desse uma examinada no memorial e me fizesse sugestões. Eu já tenho uma minuta, né? Eu posso mandar a minuta para o senhor? Bom, estava esperando a minuta de um memorial de 5 páginas, 10 páginas. Ele me manda um vídeo. Esse era o memorial dele. Ele ia entregar, foi a primeira vez que eu recebi um memorial desse tipo, tudo já gravado, era uma espécie de uma sustentação oral, que ele chamava de memorial. Ele me mandou o vídeo para que eu fizesse sugestões a respeito do vídeo que ele apresentaria ao tribunal. Ora, a técnica de argumentação, a estratégia montada pelo advogado é completamente diferente daquela que eu estava habituado a fazer. Eu me surpreendi achei que estava muito bacana, o que o advogado me mandou estava excelente, só me pegou de surpresa. Eu estava esperando 10 páginas, de repente vem um vídeo de 10 minutos. Tudo isto faz com que o jogo zere para os advogados também. Tem advogado que vai se adaptar rapidamente a este esquema. Eu recebi este memorial que estava excelente, mas outros advogados talvez não tenham a mesma facilidade. Bom, agora vamos na continuação da coisa. Como é que os tribunais vão receber isso? Recebem um memorial virtual, um memorial eletrônico, e vão processar estas informações todas de
Que maneira? Como vão dialogar com os seus colegas? Como se dá o processo decisório, especialmente quando eu estou no tribunal, estou na instância superior e não é uma decisão monocrática, uma decisão colegiada. Como se dá a interação virtual, a interação à distância? Nós estamos acostumados a lidar com interação como a presença física. É o cara a cara, é o face a face. De repente, a interação se transforma numa interação remota. Eu estou aqui no fundo da minha sala, tem uma prateleira com o Código Civil, com o Código de Processo Civil. Eu passo a mão, é o meu hábito de, enfim, advogado das antigas, eu passo a mão no código, olho o código, abro o código, isso é uma coisa. E falo com o meu colega de escritório ou, eventualmente, com o meu cliente que está à minha frente. Olha o que diz o código. Outra coisa são os juízes, ou na interação entre juiz e advogado, à distância, virtualmente. Não é que... Uma coisa é você entender a fisionomia, a reação do seu interlocutor, que está a 1 metro de distância. Outra coisa é você interpretar a reação do seu interlocutor, que está a 500 quilômetros de distância, como é o nosso caso aqui. Vocês estão no Rio de Janeiro, eu estou em São Paulo. Uma coisa é a relação presencial. Estamos nós na mesma sala, e de repente escutamos um barulho, que pode ser de uma moto, de um trator, de um caminhão passando, mas os dois escutaram aquele barulho. Outra coisa é na relação virtual, na relação à distância. Pode ser que o Alexandre esteja escutando muito bem aí, ao lado da sua sala, o barulho de um caminhão, de um trator, de uma moto. E eu aqui, a 500 quilômetros de distância, não percebi com a mesma intensidade este barulho. Ora, vamos esquecer algo assim trivial, como a percepção das reações, do barulho, do som, da fisionomia. E imaginemos, por exemplo, uma sessão de julgamento. A interação entre os juízes, a interação com os advogados. Ora, isto muda muito a utilização que se faz do meio processual, do argumento em juízo, da maneira como o argumento é recebido e processado pelo julgador. Enfim, nós estamos entrando num outro... Não que isso não existisse, mas ganha uma dimensão, uma intensidade que acaba provocando até estas situações meio pitorescas, em alguns casos grotescas, né? O sujeito vai fazer a sustentação oral, algo que circulou muito nas redes sociais, especialmente naquelas redes de juízes, de advogados. O advogado vai fazer uma sustentação oral e ele está deitado na rede, na varanda da sua casa. A rede balançando e ele tranquilamente ali fazendo a sustentação oral da rede. Sei lá, de bermuda, de sandália havaiana. Algo que é pouco usual na tradição do tribunal. Mas isso não acontece apenas na advocacia, não. A imagem que circulou com muita frequência é da sessão de julgamento, da sessão do tribunal, e o julgador, o desembargador, não se deu conta de que a sua câmera estava aberta, de que já estava tudo ali sendo gravada, a sessão do tribunal, e aí ele resolve tirar a camiseta e vestir a camisa. Ele estava com a camiseta do Flamengo, tira a camiseta do Flamengo e bota a camisa, arruma a gravata durante a sessão do tribunal. E aí o presidente da sessão fica com aquele constrangimento, querendo avisar o colega, mas já está no ar, aqui você está tirando a camiseta, está botando a camisa, você está mudando a sua roupa durante a sessão de julgamento, isso pega muito mal. Mas não pode falar nada daquilo, né? Enfim, isso também circulou bastante. São estas peculiaridades que vão mudando a dinâmica do acesso à justiça, da relação entre juízes e advogados. E nisso, acho que está todo mundo começando do zero. Juízes estão começando do zero, advogados estão começando do zero. E as partes também ficam meio atônitas, se perguntando, né? Será que isto tudo facilita ou dificulta o acesso à justiça? Cria uma barreira intransponível ou facilita? E a resposta a esta questão não é tão simples não, viu, Alexandre?
Professor, eu estava imaginando aqui várias cenas. Eu entrei nessa cena. Eu tenho essa mania. Alguém me fala alguma coisa, eu entro numa cena. Essa cena de trocar camisa, essa cena para mim é surreal. Tem aquela, não me lembro do ministro do STF, que a neta passa do lado, né? E fala com ele e vai embora. Aquela cena ali também é outra, né? Mas essa é mais engraçada, né? É menos. Imagino que isso possa causar problemas, outras cenas causar problemas no julgamento ali. Uma outra pergunta: como é que fica entre aspas, muitas aspas, esse novo normal, o acesso da população aos serviços do judiciário? Tem alguma transformação qualitativa que o senhor acha que seja grave? Tem algum desafio importante para preservar ou ampliar uma qualidade importante para esse acesso? Eu acho que aqui nós temos problemas e talvez eles sejam mais intensos justamente na Justiça do Trabalho, onde eventualmente a parte pode apresentar a sua reclamação sem a presença do advogado. Agora, uma coisa é você escrever um arrazoado, imprimir no seu computador, levar ao tribunal. Outra coisa é você fazer isto por meio eletrônico, por meio virtual. Nem todo mundo, apesar da ampla, digamos, massificação, né, de celular, computador, mas não é todo mundo que tem esta facilidade de ter um computador em casa, de saber se manifestar e enviar por meio eletrônico isto ao tribunal. Então, isto pode efetivamente criar barreiras, criar dificuldades no acesso à justiça. Isso tem acontecido muito na escola virtual. Menos nível superior, onde praticamente todo mundo, ainda que mesmo no nível superior, eu tenho estudantes que não têm a banda necessária, não têm o equipamento necessário para receber as aulas. Mas isto é ainda mais grave quando eu penso em alunos do curso fundamental, do ensino médio, e às vezes com dificuldade de acesso à internet. Então, o aluno não consegue fazer as tarefas, o aluno não consegue enviar os trabalhos ao professor, o aluno não consegue estabelecer um diálogo com o seu professor. Isto evidentemente, é péssimo. É muito ruim para o processo de ensino, mas é muito ruim também se eu sair da educação e for para a justiça. O trabalhador que tem a dificuldade para apresentar a reclamação trabalhista, o réu preso que tem a dificuldade para impetrar uma medida qualquer, um habeas corpus, né? Enfim, isto cria dificuldades. Nós não podemos entrar, digamos, na ilusão de que com os meios virtuais à disposição de um bom número de pessoas, todos tenham acesso. Isto não é correto, e que mesmo tendo acesso, tenham esta facilidade de dominar a tecnologia, carregar um documento, enviar um documento. Pode parecer muito simples para alguns, mas não para todo mundo. E esse não é um problema apenas dos mais velhos, que estão treinados noutra lógica, noutra forma. Mesmo para os mais jovens, este problema também acontece. Então, isto pode ser, sim, uma barreira muito séria, uma barreira de novo tipo que se apresenta ao acesso à justiça. Parece que muitos desafios, né? A gente tem mais desafios aí do que respostas no momento atual. E para acentuar o problema, no meio da pandemia, já nos primeiros meses, uma comunidade muito grande de intelectuais, no Brasil e fora, sobretudo, foram acentuando a vulnerabilidade de certos grupos sociais que, historicamente, são de fato mais vulneráveis à morte, né, por falta de respiradores, acesso a hospitais e assim por diante. Ou seja, uma vulnerabilidade maior para certos grupos sociais. Como que as instituições ligadas ao direito e seus operadores, né, podem atuar para minimizar esse sofrimento de populações mais precarizadas? O que o senhor pensa disso? Olha, acho que algumas medidas elas até vieram à tona, por exemplo, aqui na realidade brasileira. Se tem ou não tem a capacidade de mitigar esses problemas, isso é algo que dependeria de uma resposta empírica. Mas, por exemplo, né, a suspensão da execução das ordens de despejo durante a pandemia, ou a proibição de se cortar o fornecimento de um serviço público, como energia elétrica, como água.
Estou dando alguns exemplos, né? Acho que são medidas que, de alguma maneira, tendem a minorar o drama das pessoas. Agora, não é que isto, por si só, resolva os problemas. Por exemplo, né? Se eu tenho uma família que mora numa casa de 25 metros quadrados e lá estão instaladas 6, 7 pessoas, como é que eu vou fazer distanciamento social? Ou então, uma família nestas condições tão adversas recebe a mensagem pela televisão, pelo celular, de que durante a pandemia as pessoas devem lavar as mãos várias vezes por dia com sabão. Ora, e o dinheiro para comprar o sabão e a água que vai chegar lá na casa da pessoa mais humilde, independentemente de estar ou não conectada a uma rede pública de água. Eu tenho muitas residências que não têm serviço de água, que não têm serviço de esgoto, muitas famílias que não têm recursos para comprar mais de 1 ou 2 sabonetes por mês. Como é que a pessoa vai lavar as mãos 5 vezes por dia, todos os dias, se ela não tem nem sabonete nem água? Né? E aí começam a aparecer, digamos, estas acesso à justiça, o acesso aos serviços públicos de uma maneira geral, ele acaba ficando muito comprometido, porque eu tenho um tipo de exclusão que é, na verdade, um tipo de exclusão que se alastra por todos os setores. Então, eu não tenho acesso à água, não tenho acesso ao sabão. Isso significa que, muito provavelmente, eu também não tenho acesso à escola, eu não tenho acesso ao computador, eu não tenho acesso à justiça. Enfim, as exclusões, de uma maneira geral, elas têm um caráter tão viral quanto o coronavírus. As exclusões sociais viralizam com muita facilidade, assim como um vírus como o coronavírus. Ao contrário disto, as estratégias de inclusão social, elas não têm a mesma capacidade de viralização. Então, digamos que eu inclua alguém, por exemplo, no recebimento de sabonete. Eu tenho um programa que vai entregar em todas as casas, na periferia, na favela, pouco importa, vai entregar uma caixa de sabonetes. Isto não tem a capacidade de viralização. Não significa porque eu tenho o sabonete que eu tive o celular, a banda necessária para assistir à aula, a tecnologia à minha disposição para ingressar com uma reclamação trabalhista. Isto não é viral. A inclusão tem muitos obstáculos infinitamente mais difíceis de serem superados do que a exclusão. A exclusão viraliza com facilidade. A inclusão tende a não viralizar. Posso dar aqui um exemplo disso que é meio abstrato, meio teórico, mas vocês se recordam que há alguns anos, quando nós tivemos aquelas famosas e difíceis de serem interpretadas jornadas de 2013, aqueles movimentos sociais, aquela agitação toda no Brasil inteiro. Uma frase que aparecia com muita frequência, parecia de tudo naquele período, naquelas manifestações, muita turbulência, mas alguma coisa do tipo: não é por centavos, é por direitos. Vamos tentar. Esse era um refrão muito frequente. Não é por centavos, é por direitos. Ora, a questão é a seguinte: não é a inclusão no transporte coletivo, não é a inclusão na passagem de ônibus. O que está em jogo aqui são coisas muito mais amplas. Né? Essas é que deveriam viralizar o acesso aos direitos, né? E não apenas a migalha, o centavo, para que eu tenha a mobilidade urbana. O problema era muito mais amplo, era o problema dos direitos, que não viralizaram, e não localizado exclusivamente na questão do transporte urbano, dos ônibus, ou então uma outra frase daquela época, né? Um pouquinho, vamos relembrar, às vésperas da Copa do Mundo no Brasil, as pessoas colocavam faixas do tipo: queremos hospitais padrão FIFA. O que significa isso? Hospital padrão FIFA.
Eu quero a inclusão no sistema de saúde, eu quero a exclusão no sistema de moradia, enfim. Era uma reclamação generalizada, protestos generalizados pela viralização de coisas que não viralizaram num período bastante curioso da dinâmica econômica nacional. 2, 3 meses antes destas manifestações, por exemplo, a presidente Dilma Rousseff, ela tinha um percentual de aprovação popular muito superior ao Lula nos melhores momentos e que é mais ou menos o dobro da aprovação popular que hoje tem o Bolsonaro. Era o dobro, a situação era excepcional. E 2 meses depois, todas essas manifestações na rua. Porque aquilo dizia respeito a um tipo de inclusão, possivelmente no mercado de trabalho, possivelmente no mercado de consumo. Isto tudo dava o prestígio de 70% de aprovação para a presidente Dilma. Mas logo depois, com um dinamismo extraordinário, as reclamações, hospital de padrão FIFA, não é por centavo, é por direitos, enfim, mostrando que a inclusão no mercado de trabalho ou no mercado de consumo não é porque as pessoas têm emprego ou porque as pessoas estão podendo comprar frango, que isso significa que eu tenha direito à saúde, direito à mobilidade urbana, direito à moradia, as carências ficam evidentes. Então, acho que a pandemia aponta um pouco nesta direção, não é? Dos limites da inclusão, das técnicas, das estratégias de inclusão e do potencial explosivo das exclusões. Um pouco até mesmo o governo tem se dado conta disto. Estes auxílios que estão sendo dados, não podemos dar este auxílio eternamente. E a hora que o auxílio parar, digamos, os riscos de protestos, de manifestações, eles são muito elevados. Não precisa ser, digamos, nenhum adivinho para imaginar o que é que pode acontecer a hora que todos esses auxílios sumirem de circulação. Professor, e eu participei de parte desses protestos e estou aqui, rapaz. Eu não sei nem se eu me culpo ou se eu me abstenho desse juízo. Caramba, rapaz, eu me voltei ao tempo agora. Eu com meu filho pequeno, minha filha na rua, a gente se manifestando. Eu moro do lado aqui do Palácio do Governador, no Rio de Janeiro. Então, eu fui lá várias vezes gritar, sabe, contra o Sérgio Cabral. Agora eu já não sei nem mais o que eu penso, depois dos desdobramentos, né, históricos daquilo. Eu queria perguntar, então, algo que é relacionado à política. A politização da pandemia colocou, no primeiro momento, me parece, o Poder Judiciário numa berlinda, né? Manifestações contra o STF e de apoiadores do chefe do executivo, né? De repente, a revista Piauí publica há 2 meses uma possibilidade de golpe, de fechamento do STF. De repente, chegam várias informações contra desembargadores, juízes, e fica essa oposição, né? Covid, Constituição, defensores da Constituição e anti-STF, anti-judiciário, e começa uma série de narrativas que realmente me pareceram assim um pouco enlouquecedoras. Fechar o STF em nome da democracia. Depois, a ideia de que, eu me lembro de um assessor de algum ministro desse, estava falando exatamente que com o judiciário como nós temos, não é possível defender os princípios da Constituição. Quer dizer, olha que loucura nós chegamos, né? Eu queria que o senhor me comentasse quais são os desafios que o Poder Judiciário enfrenta em meio à pandemia, dessa politização da pandemia e de todas as investidas antijudiciário, com muitas aspas, antijudiciário em meio a esse processo. Excelente a sua provocação, Alexandre. Olha, eu acho que naquele período, quando saiu a matéria na revista Piauí, umas semanas antes, eu sinceramente acho que o Brasil ficou exposto a um risco muito grande. Eu acho que faltou pouco, não faltou vontade a algumas lideranças no executivo para tentar um golpe. Algumas lideranças tentaram efetivamente isto, é o que descreve aquela matéria famosa de uma reunião do presidente com algumas lideranças militares. De outro lado, nós podemos imaginar
também o seguinte, extraindo isso daquela mesma matéria ou daquele contexto, que nós tivemos reações positivas de setores que talvez alguns não esperassem. Por exemplo, dos próprios militares em posições de comando. Militares em posições de comando, ou o generalato da ativa, não o generalato que participa do governo, mas o generalato da ativa parece ter tido um papel muito positivo no sentido de controlar o ímpeto autoritário, o ímpeto de ruptura institucional, dizer, espera um pouco aí, o Brasil é um país que tem instituições maduras, não é momento de coisa nenhuma desse tipo. Parece que tiveram um papel importante. A confiar no que diz a matéria jornalística, e o noticiário daquela época foram os próprios militares que procuraram controlar, digamos, o ímpeto de uma saída simplista e, ao mesmo tempo, autoritária. Mas não foi apenas o setor militar que parece ter reagido bem àquela situação. O próprio Supremo Tribunal Federal, ele tomou algumas decisões que provocaram muita irritação no presidente da República, mas algumas decisões corajosas, algumas decisões muito oportunas, como foi o caso de um voto do ministro Fux, interpretando o artigo 142 da Constituição, que alguns davam àquele artigo uma interpretação absolutamente esdrúxula, inventando, né? Só inventando mesmo, inventando a existência de um poder moderador reservado às Forças Armadas. Imagina se eu tivesse poder moderador da Constituição brasileira, nenhum grande constitucionalista se deu ao trabalho de indicar, de analisar, de fazer comentários dogmáticos sobre esse poder moderador. Claro que uma invencionice de última hora, não tem poder moderador nenhum, não está escrito isso, nada disso lá no artigo 142 da Constituição. Mas alguns começaram a inventar a interpretação fantasiosa, exótica e errônea de que haveria poder moderador. O ministro Fux tomou uma decisão, acompanhada pelos pares, muito importante exatamente naquele momento, e que provocou a irritação de algumas lideranças do Executivo, dizendo, olha, quem dá a última palavra a respeito da interpretação da Constituição, a respeito da divisão de poderes, a respeito da ordem constitucional, não são os militares coisa nenhuma. Quem dá a última palavra é o Supremo Tribunal Federal. É isso que está escrito na Constituição. E foi muito oportuno e muito corajoso o Supremo Tribunal Federal naquele momento. Então, isto poderia gerar duas leituras. Uma leitura, as instituições estão funcionando. Vejo o que fizeram os comandos militares, vejo o que fez o Supremo Tribunal Federal. Estão funcionando. Outra leitura possível, elas estão funcionando, mas estão funcionando com uma anomalia. Estão funcionando, mas estão funcionando mal. Se estivessem funcionando bem, nem os militares seriam convocados para oferecer um tipo de resposta óbvia como essa, nada de intervenção, nada de solução simplista, e nem o Supremo Tribunal Federal seria obrigado a lembrar que a última palavra a respeito da interpretação da Constituição, quem dá é o Supremo Tribunal Federal. Eu tendo a ficar mais com a segunda leitura. Elas estão funcionando, mas não estão funcionando bem. Estão funcionando com estas anomalias, com estas tentações autoritárias e totalitárias, toda hora reaparecendo e pipocando. E não se trata de um fenômeno apenas brasileiro, não. Em outras paragens, digamos, aproveitar a pandemia para empurrar um pacotaço autoritário para fazer passar uma boiada enquanto as pessoas se distraem com a pandemia, não foi só por aqui não que se tentou. As leituras são ambíguas, né? Professor, a gente não sabe o que pode vir daí, né? Porque a imprevisibilidade atravessa a história, né? E a gente não sabe se pode ter novas investidas. Eu fico sempre com esse medo. Mas, já que o tema, para terminar, o tema do nosso encontro é como será o futuro do direito e do poder judiciário. Eu vou repassar essa pergunta e, se o senhor quiser acrescentar na sua resposta, qual o futuro que o senhor deseja
para o direito e para o poder judiciário. Então, a pergunta que é do nosso debate, eu quero repassar para o senhor: como será esse futuro do direito do poder judiciário e que futuros o senhor desejaria? Bom, primeiro gostei muito de você ter colocado no plural, não é? Futuros. Porque tem vários futuros, eu não posso adivinhar qual seria o futuro possível. O futuro é sempre uma invenção do presente. Nós construímos no presente imagens a respeito do futuro. Eu tenho, aliás, na Idade Média se usava muito mais, eles eram mais cautelosos do que nós. A chamada Idade das Trevas, geralmente se usava a palavra futuro no plural. Eu não sei qual será o futuro a Deus pertence, se imaginava na Idade Média, portanto eu tenho vários futuros. Mas acho que a percepção de que eu tenho vários futuros possíveis é uma percepção própria de uma sociedade democrática, de uma sociedade plural, de uma sociedade que olha para o futuro de uma maneira aberta. E desta maneira aberta, eu acho que nós podemos pensar em algumas possibilidades para o Poder Judiciário, para o acesso à justiça em relação ao futuro. Uma sociedade democrática é uma sociedade que respeita diferenças, que respeita a pluralidade, que respeita a diversidade. É uma sociedade, a sociedade democrática é uma sociedade que deve ser tolerante. Porque a democracia não é a vontade da maioria a qualquer custo, não é a imposição de uma ditadura da maioria. A democracia, ela é a unidade de uma diferença, a diferença entre maioria e minoria. Tão importante quanto respeitar a vontade da maioria é respeitar os direitos das minorias, das diferenças, ser tolerante em relação àquilo que é distinto, àquilo que é diverso. Isto implica reconhecer, no plano da política, a diferença entre maioria e minoria, entre governo e oposição, e, evidentemente, respeitar a minoria, respeitar a oposição. Mas significa também perceber que eu tenho diferenças entre aquilo que é direito, aquilo que é economia, aquilo que é política, aquilo que é saúde, e não querer me aproveitar da pandemia para reduzir tudo à política. Por exemplo, aquela tentação totalitária, fecho o Supremo, faço isso, faço aquilo, e os militares passam a ditar a regra do jogo. Aquilo é de um simplismo incompatível totalmente com uma sociedade democrática. Né? O poder executivo não pode cancelar o direito, cancelar os tribunais, apagar a democracia, ignorar a oposição, tem que respeitar esta pluralidade. Da mesma maneira, como o sistema jurídico também não pode, pura e simplesmente, ignorar aquilo que é competência da ciência, ou aquilo que é competência da educação, ou aquilo que é competência da política. Não é possível que o poder judiciário, conhecendo como os médicos tratam da pandemia, como os epidemiologistas tratam da pandemia, que o Poder Judiciário adote soluções absolutamente esdrúxulas, inventadas, não da cabeça de um general ou de um militar, mas inventadas da cabeça de um juiz para o tratamento da pandemia. Se você vai ao Judiciário em busca de direito à saúde, direito à saúde significa uma coisa. Você não vai pedir, quem está pleiteando, postulando direito à saúde, não vai pedir que o juiz faça a cirurgia. Você quer o direito de ser tratado por um médico, por um cirurgião, por um especialista. Ninguém vai pedir direito à saúde achando que o juiz é quem vai fazer o tratamento. Mas, às vezes, a impressão que se tem é que uma ou outra resposta do judiciário, por incrível que pareça, uma ou outra resposta do judiciário parece não se dar conta disto, de quais são os limites do direito. Bom, tem decisão judicial receitando até mesmo qual é o tipo de sucrilhos que o doente deve comer, dando a marca dos sucrilhos. Tem uma famosa e ridicularizada, evidentemente,
a decisão judicial dizendo, olha, tem recomendação de comer cereais, então eu recomendo que o paciente se alimente de sucrilhos Kellogg. Ora, vai tomar banho, caramba. A marca do sucrilho é coisa que deve estar na sentença. Evidente que isto foi devidamente ridicularizado, mas não precisava ser o sucrilho. O juiz não tem a capacidade de se substituir ao médico para determinar qual é a receita médica. Se um medicamento que não é reconhecido pela Anvisa deve ou não ser fornecido por decisão judicial. Aí eu começo a confundir as instâncias, sabe? Uma coisa é o político de plantão querer fechar o Supremo Tribunal Federal. Mas outra coisa é o juiz de plantão querer se substituir, por exemplo, ao médico. Não vai dar certo, nem num caso, nem no outro. Então, seria muito importante que eu tivesse um poder judiciário que se desse conta da complexidade da sociedade contemporânea, destas diversidades, e respeitasse, observasse os limites de intervenção judicial nestas questões. Ninguém vai ao judiciário para pedir esta ou aquela marca de sucrilhos, ou que seja receitado um medicamento que não é reconhecido pelas autoridades sanitárias. Eu vou ao judiciário pedir direito à saúde e não tratamento sanitário. São esferas completamente distintas. Se o judiciário se propõe a realizar uma política pública, claro que ele pode fazê-lo, mas ele pode fazê-lo não se substituindo ao educador, ao diretor do hospital. Ele pode fazê-lo nos limites que a ordem jurídica lhe oferece, lhe instrumentaliza. Então, eu acho que seria uma coisa extraordinária, uma grande aquisição, que eu tivesse uma justiça que se desse conta dos limites do direito. O direito pode muita coisa, mas pode muita coisa juridicamente. Talvez não tenha as mesmas virtudes se eu pensar em questões sanitárias, educacionais, políticas públicas e por aí vai. Então, um judiciário com esta consistência interna e que, ao mesmo tempo, não fosse vítima, né, destas agressões externas, vindas da política, vindas do mercado, vindas da economia, ou seja, o respeito à independência e à autonomia do Poder Judiciário, a recíproca é verdadeira. O judiciário deve respeitar as outras esferas da sociedade e as outras esferas da sociedade devem respeitar a independência, a autonomia do poder judiciário. Eu acho que uma coisa deste tipo já seria, digamos, um horizonte de futuro, talvez utópico, talvez idealizado, mas seria um dos futuros possíveis interessantes. Professor, queria agradecer o privilégio dessa conversa. Eu gostei demais. Uma conversa muito leve, muito cheia de sabedoria. Aprendi muita coisa. E queria dizer para o senhor que, quando eu ouço uma fala como essa, me dá esperança. Ver pessoas como o senhor aí pesquisando, ensinando, disseminando possibilidades de conhecimento que são efetivamente transformadoras. E, como dizia Paulo Freire, na vida é preciso de 3 grandes coisas: esperançar, boniteza e amor. Esse esperançar eu senti muito aqui hoje com a nossa conversa. Eu quero passar a palavra para o senhor se despedir e aí para fazer o nosso fechamento. Olha, eu queria agradecer muitíssimo ao TRT, aos organizadores deste evento. Se a gente percebe assim claramente a seriedade do trabalho, o cronograma, como esses podcasts estão sendo pensados, elaborados. Olha, vocês estão de parabéns, viu? Um trabalho meticuloso, um trabalho dedicado, um trabalho sério. Queria deixar na pessoa do Alexandre, que está, digamos, comandando aqui o diálogo, eu queria estender os meus cumprimentos a todo mundo, né? A Rafaela, a Maiara, ao pessoal do TRT, ao suporte técnico. Parabéns, eu acho que realmente
é algo que dá gosto da gente ver o cuidado e a dedicação que vocês têm na preparação desses programas, na preparação deste material. Enfim, você terminou de uma maneira muito feliz, fazendo esta alusão ao grande educador Paulo Freire e esta, digamos, sentimento de que há esperança, especialmente num momento como esse, né, de angústia, de dilema, que todos nós vivemos com esta pandemia, que esta angústia não seja capaz de obscurecer, de apagar esta semente fundamental para a gente poder, enfim, usufruir da vida, que é a esperança. E são programas como esse que renovam a esperança de todos nós. Parabéns a vocês, viu? Obrigado, professor, a todos e todas que estão participando conosco, nos ouvindo, e até a próxima.